Os filmes de James Bond são famosos por suas acrobacias espetaculares que desafiam a morte, mas em 1981, no set de Somente para Seus Olhos, a fantasia da ação na tela colidiu com uma realidade brutal. Durante uma perseguição de bobsled em alta velocidade, um trenó virou, prendendo o dublê de 23 anos, Paolo Rigoni, embaixo e matando-o. Sua história é um lembrete trágico de que por trás da magia do cinema, o perigo é muito real, mas ele está longe de ser o único artista a pagar o preço máximo. Prepare-se para olhar por trás das cortinas, porque hoje estamos contando as histórias assombrosas de dublês que morreram em cena. Harry O'Connor. Harry L. O'Connor era um dublê altamente respeitado e um ex-Navy SEAL, um homem cuja habilidade e experiência o tornaram a escolha perfeita para ser o dublê de Vin Diesel no filme de alta octanagem de 2002 XXX. Sua carreira, no entanto, teve um fim trágico e repentino durante uma perigosa cena aérea em Praga, no dia 4 de abril de 2002. A cena exigia que O'Connor descesse por uma linha de paraquedas e deslizasse sob a ponte Palacky em alta velocidade. Sua primeira tentativa foi concluída perfeitamente e foi um testemunho de sua habilidade incrível, mas durante a segunda tentativa, a tragédia aconteceu. O'Connor calculou mal sua abordagem e colidiu com um pilar da ponte. O homem de 45 anos morreu instantaneamente. O acidente causou um impacto profundo na produção e em toda a comunidade de dublês. Em um gesto que ele descreveu como um sinal de respeito pelo ato final do dublê, o diretor Rob Cohen decidiu incluir as imagens da primeira tomada bem-sucedida de O'Connor na edição final do filme. A morte teve um impacto profundo na estrela do filme, Vin Diesel, que mais tarde afirmou que a experiência foi uma grande revelação que o fez se concentrar intensamente na segurança e nos ensaios de todas as futuras sequências de ação. Brandon Lee. Esta história trágica adiciona outro capítulo sombrio à chamada maldição da franquia, O Corvo. O filme original de 1994 foi notoriamente marcado pela morte de sua estrela, Brandon Lee. Anos depois, em 1998, a adaptação para a televisão The Crow, Stairway to Heaven, sofreu sua própria fatalidade no set. A vítima foi Mark Eckerstream, um coordenador de dublês e ator de 44 anos. Em 15 de agosto de 1998, enquanto filmava um episódio em Minot Bay, em Vancouver, uma cena exigia a explosão de um barco a remo. Eckerstream não estava realizando a cena de ação. Ele estava apenas observando a uma distância segura. Tragicamente, a explosão controlada deu errado. Um pedaço de destroço da explosão foi lançado e atingiu Eckerstream na cabeça, causando ferimentos fatais. O acidente destacou os perigos imprevisíveis dos efeitos pirotécnicos e levou a uma maior análise dos protocolos de segurança no set, especialmente para uma produção já associada a uma tragédia de alto perfil. Kung Liu. A franquia de ação repleta de estrelas. Os Mercenários é construída sobre uma base de explosões massivas e acrobacias de alto risco, mas durante as filmagens do segundo filme, o caos na tela se tornou uma tragédia na vida real. A produção estava em locação na Bulgária em outubro de 2011 para uma cena envolvendo uma explosão em um barco de borracha. Durante a cena de ação, Kung Liu, um dublê de 26 anos de Pequim, foi morto quando a explosão planejada deu terrivelmente errado. A explosão foi supostamente muito mais poderosa do que o esperado, matando Liu instantaneamente e ferindo gravemente outro dublê, no Ossum. Stallone fala sobre Os Mercenários 2, Morte de Dublê. Nenhuma das estrelas principais do filme, incluindo Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, estava no set no momento do acidente. As consequências foram imediatas. A produtora, New Image Millennium Films, confirmou o infeliz acidente e a polícia iniciou uma investigação. No ano seguinte, os pais de Liu entraram com um processo por morte por negligência contra os cineastas e o coordenador de dublês do filme, Chad Stahelski, alegando que eles negligenciaram e descuidaram de fornecer proteção adequada contra danos. Sylvester Stallone mais tarde falou sobre o incidente, chamando a morte de devastadora e dizendo que a equipe de dublês ficou muito abalada. A.J. Bakunas. Esta foi uma tragédia nascida do orgulho profissional e de um impulso implacável para ser o melhor. Raj Bakunas era uma estrela em ascensão no mundo dos dublês, um especialista em quedas de grandes alturas que já havia estabelecido um recorde mundial ao cair 70 metros de um helicóptero para o filme Hooper de 1978. Mas naquele mesmo ano, seu rival, o lendário dublê Dar Robinson, quebrou esse recorde. Essa rivalidade preparou o cenário para o desastre no set do filme Steel, que estava sendo filmado em Lexington, Kentucky. Bakunas já havia completado com sucesso uma queda de 9 andares, conforme o roteiro, para o filme, dublando o ator George Kennedy. Mas, determinado a recuperar seu recorde mundial, ele decidiu realizar um segundo salto, muito mais alto, do 22º andar do canteiro de obras da Kincaid Tower.
Local: uma queda impressionante de 323 pés. Este salto não foi para o filme, foi para os livros de recordes. Em 21 de setembro de 1978, diante de uma multidão de cerca de 1.000 espectadores que tragicamente incluía seu próprio pai, o Bakunas, de 27 anos, fez o salto. Ele atingiu o airbag perfeitamente, mas a força do impacto a uma velocidade estimada de 115 milhas por hora foi demais. O airbag rompeu e ele bateu no chão. Incrivelmente, Bakunas ainda estava vivo após o impacto, mas seus ferimentos foram catastróficos. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu no dia seguinte devido a danos internos graves. O acidente, que partiu o coração de Lexington, foi um lembrete devastador da linha tênue que os dublês percorrem entre alcançar o impossível e pagar o preço final. Dar Robinson. Dar Robinson foi uma verdadeira lenda no mundo dos dublês. Um homem que redefiniu o que era possível com seus incríveis feitos de bravura. Ele era conhecido por seu planejamento meticuloso e por ultrapassar os limites de sua arte, realizando famosamente uma queda livre recorde da Torre CN de Toronto sem um arnês. Mas sua celebrada carreira teve um fim trágico em 1986 no set do filme Million Dollar Mystery. A cena de dublê foi uma perseguição de motocicleta em alta velocidade ao longo de uma curva acentuada no deserto, uma manobra rotineira para um artista do calibre de Robinson. No entanto, ao fazer a curva, ele perdeu o controle da moto e colidiu com uma rocha. O impacto o lançou da motocicleta e ele sofreu ferimentos fatais. A comunidade de dublês ficou em choque. Robinson era conhecido como um mestre de sua arte, alguém que calculava cada movimento com precisão. Sua morte foi um lembrete comovente e doloroso de que, no mundo dos dublês, mesmo os profissionais mais experientes e lendários não estão imunes à natureza imprevisível e implacável de seu trabalho. John Bernecker. John Bernecker era um dublê respeitado e talentoso com uma longa lista de créditos, incluindo trabalhos em grandes sucessos de bilheteria como Jogos Vorazes e Pantera Negra. Em julho de 2017, ele estava trabalhando no set do popular programa da AMC, The Walking Dead, filmando sua 8ª temporada em Senoia, Geórgia. No dia 12 de julho, o homem de 33 anos estava ensaiando uma cena de ação que envolvia uma queda de mais de 6 metros de uma varanda. Ele deveria cair em um colchão de segurança colocado abaixo, mas algo deu terrivelmente errado. Segundo relatos, quando Bernecker passou pela grade, ele pareceu agarrá-la, alterando sua trajetória. Ele errou a almofada de segurança por centímetros e caiu diretamente no chão de concreto, sofrendo uma lesão cerebral massiva e insustentável. Bernecker foi levado às pressas para um hospital em Atlanta, onde foi colocado em suporte vital, mas morreu devido aos ferimentos no dia seguinte. A produção do programa foi imediatamente interrompida, e o incidente desencadeou várias investigações. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional investigou e, por fim, multou a empresa de produção, Stalwart Films, com a penalidade máxima permitida de $12.675 por uma infração grave, citando a falha em fornecer proteção adequada contra riscos de queda. A tragédia não terminou aí. Em janeiro de 2018, os pais de Bernecker entraram com um processo por morte por negligência contra a AMC e outras entidades envolvidas na produção do programa, alegando que foram negligentes nas suas precauções de segurança. Em dezembro de 2019, um júri concedeu à família $8.600.000 em indenizações. No entanto, esse veredicto foi posteriormente anulado pelo Tribunal de Apelações da Geórgia, que decidiu que Bernecker era um empregado, não um contratado independente, o que significa que a recuperação da sua família estava limitada ao que estava disponível através da compensação dos trabalhadores. A longa batalha legal e a trágica morte no set serviram como outro alerta sério para toda a indústria do entretenimento sobre os riscos reais envolvidos na criação de ação na tela. Acrobata chinês Sun. Em abril de 2023, uma apresentação ao ar livre em uma vila perto de Suzhou, na China, transformou-se em um espetáculo horrível de tragédia real. Os artistas eram Sun Mumu, 37 anos, e seu marido, Zhang Mumu, um casal casado e experiente dupla acrobática conhecida por suas ousadas rotinas aéreas. O casal estava realizando um número de tecido acrobático em grande altitude, suspenso a mais de 30 pés no ar por um guindaste, uma prática que mais tarde foi considerada em violação das regulamentações. A apresentação tomou um rumo catastrófico quando, durante uma transição, Sun perdeu a aderência e caiu. O marido tentou segurá-la com as pernas, mas falhou, e ela despencou para o palco duro abaixo. O imediato resultado foi de choque e horror, enquanto gritos irrompiam da multidão. Sun foi levada às pressas para um hospital local, mas sucumbiu aos ferimentos, deixando o marido e 2 filhos. A tragédia foi agravada pelo fato
que não havia medidas de segurança em vigor. O casal estava se apresentando sem cintos de segurança ou rede abaixo deles. Na verdade, um relatório afirmou que o apresentador se gabou para o público de que nenhuma medida de segurança foi usada para fazer a apresentação parecer real. Foi revelado mais tarde que o casal frequentemente se apresentava sem cintos de segurança para parecer bem, já que atos mais arriscados poderiam garantir pagamentos mais altos na indústria competitiva. Viktor Kovács. Viktor Kovács era um titã no mundo dos esportes radicais, tricampeão nacional húngaro de wingsuit e veterano de mais de 700 saltos bem-sucedidos. Sua experiência e habilidade o tornaram um dos favoritos no segundo campeonato mundial de wingsuit, realizado na traiçoeira montanha Tianmen, na província de Hunan, na China, em outubro de 2013. No dia 8 de outubro, durante um teste antes do evento principal, o homem de 40 anos lançou-se de um penhasco de 700 metros de altura para o que deveria ter sido um salto de prática rotineiro. Mas no mundo do voo de wingsuit, a margem de erro é inexistente. Uma rajada de vento forte supostamente fez Kovács desviar de sua rota planejada. A tragédia ocorreu nos momentos finais críticos do voo, por razões que mais tarde foram atribuídas a um problema técnico ou às condições adversas do vento, seu paraquedas não abriu. Diante de espectadores horrorizados, ele desapareceu na cobertura das árvores antes de colidir com a encosta de um penhasco. O resultado imediato foi uma operação desesperada e massiva de busca e resgate envolvendo mais de 200 pessoas que vasculharam o íngreme vale florestado durante a noite. Seu corpo foi recuperado no dia seguinte. A World Wingsuit League, organizadora do evento, expressou suas condolências, afirmando: "Quando os melhores do mundo competem no mais alto nível em qualquer esporte, os riscos permanecem. A competição foi marcada pela morte, com o percurso sendo alterado em respeito a Kovács e o evento final, começando com um momento de silêncio para o campeão caído, Joy S.J. Harris. Joy S.J. Harris foi uma pioneira, uma piloto profissional de estrada que fez história como a primeira mulher afro-americana a ser licenciada no esporte. Em 2017, ela teve a oportunidade de levar suas incríveis habilidades para Hollywood, conseguindo seu primeiro trabalho em um filme como dublê da personagem Domino no set de Deadpool 2. Em 14 de agosto de 2017, durante as filmagens no centro de Vancouver, Harris, de 40 anos, estava realizando uma cena de dublê de motocicleta que exigia que ela saísse de um prédio e descesse um lance de escadas. Por razões estéticas, a personagem não estava usando capacete, e Harris foi instruída a não usar um também. Durante uma tomada, ela perdeu o controle da motocicleta, passou do ponto de parada planejado, bateu em um meio-fio e foi arremessada da moto, atravessando uma janela de vidro de um prédio. Ela morreu no local. A tragédia causou um grande impacto na indústria e levou a uma investigação completa pela WorkSafe BC, a agência de segurança no trabalho da Colômbia Britânica. O relatório final foi condenatório, concluindo que a empresa de produção do filme, uma subsidiária da 20th Century Fox, era responsável por múltiplas violações de segurança de alto risco. A investigação descobriu que a empresa não realizou uma avaliação de risco adequada para a cena, não forneceu a Harris uma orientação para novos trabalhadores, não ergueu barreiras de segurança e, crucialmente, instruiu a dublê a não usar capacete de segurança. A produtora foi multada em quase $300 mil pelas falhas de segurança e um acordo extrajudicial foi alcançado com a família de Harris. O filme, Deadpool 2, foi dedicado à sua memória. Sonja Davis. A comédia de terror de 1995, Um Vampiro no Brooklyn, dirigida pelo lendário Wes Craven e estrelada por Eddie Murphy, é infelizmente lembrada por um trágico acidente no set que custou a vida de uma talentosa dublê. A dublê era Sonja Davis, uma estrela em ascensão na indústria que já havia sido dublê da atriz principal do filme, Angela Bassett, em outros projetos. A cena fatal, filmada em novembro de 1994, era uma queda de costas de 12 metros e 84 centímetros de um prédio, destinada a fazer Davis pousar com segurança em um grande colchão de ar abaixo. Tragicamente, a execução deu terrivelmente errado. Em vez de ser amortecida pelo airbag, Davis ricocheteou, bateu no prédio e depois caiu no chão. Ela sofreu ferimentos críticos e, após lutar pela vida por 2 semanas no hospital, faleceu. Após o ocorrido, a família de Davis entrou com um processo de morte por negligência de $10 milhões contra a Paramount Pictures, a produtora de Eddie Murphy, o diretor Wes Craven e o coordenador de dublês. A ação alegava que Davis havia sido pressionada a realizar a cena perigosa em condições inseguras e havia expressado hesitação quanto à sua segurança anteriormente. O resultado final do caso permanece incerto, pois o advogado da família faleceu enquanto o processo estava em andamento, deixando uma nuvem trágica e não resolvida sobre a produção. Paulo Rigoni. A franquia James Bond sempre foi sinônimo de espetacular. Achei...
acrobacias desafiadoras da morte. Mas durante as filmagens de Somente para Seus Olhos, de 1981, o perigo na tela se tornou tragicamente real. A produção estava em Cortina, Itália, filmando uma sequência de perseguição em alta velocidade onde James Bond, em esquis, persegue vilões por uma perigosa pista de bobsled. No último dia de filmagem da sequência, em fevereiro de 1981, a tragédia aconteceu. Um dos trenós, dirigido pelo dublê italiano de 23 anos, Paolo Rigoni, virou durante uma tomada. Rigoni ficou preso debaixo do trenó enquanto ele continuava a descer pela pista gelada, e morreu devido aos graves ferimentos que sofreu. O incidente marcou a primeira fatalidade no set na longa história da série de filmes de James Bond, um lembrete devastador dos riscos reais por trás dos thrillers de espionagem mais famosos do mundo. A morte destacou os imensos perigos enfrentados por dublês, particularmente em sequências de alta velocidade, onde um único erro de cálculo pode ter consequências catastróficas. Shaw. Art Shaw era um ícone no mundo da aviação, um lendário piloto acrobático, cinegrafista aéreo e educador cujas habilidades eram procuradas para dezenas de filmes e programas de televisão, incluindo Os Eleitos e O Grande Valdo Pepper. Sua reputação por precisão e espetáculo era incomparável, razão pela qual foi contratado para realizar o complexo trabalho de câmera em voo para o sucesso de bilheteria de 1986, Top Gun. Em 16 de setembro de 1985, o piloto de 53 anos estava filmando cenas aéreas de fundo sobre o Oceano Pacífico, na costa de Carlsbad, Califórnia. A manobra exigia que ele colocasse intencionalmente seu avião câmera Pitts S2, especialmente modificado em um giro plano para capturar a cena. Para um piloto do calibre de Shaw, isso era uma acrobacia rotineira, mas algo deu catastroficamente errado. Observadores assistiram enquanto o avião continuava a girar além da altitude planejada para a recuperação. Uma transmissão arrepiante veio pelo rádio enquanto o avião descia. As últimas palavras de Shaw foram: "Eu tenho um problema. Eu tenho um problema sério." Pouco depois, o avião caiu no oceano. Uma busca extensa foi lançada, mas nem a aeronave, nem o corpo de Art Shaw foram recuperados, deixando a causa exata do acidente um mistério até hoje. A teoria mais comum é que o equipamento de câmera montado no avião alterou seu peso e equilíbrio, tornando impossível a recuperação da rotação intencional. O filme Top Gun foi, em última análise, dedicado à memória de Art Shaw, uma homenagem permanente ao lendário piloto que perdeu a vida capturando suas cenas aéreas de tirar o fôlego. Sequências. Essas histórias são um olhar sóbrio sobre o custo oculto dos momentos mais emocionantes de Hollywood. Elas honram a habilidade incrível e a bravura dos artistas que arriscam tudo para criar a magia que vemos na tela. A linha entre uma tomada perfeita e uma tragédia devastadora é assustadoramente tênue, e esses são os momentos em que essa linha foi tragicamente cruzada. Se você achou este vídeo revelador, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir, compartilhando com um amigo que ama filmes e se inscrevendo para mais histórias detalhadas. Obrigado por assistir.